Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui direto ao ponto para o nosso Super Ano Bíblico. Hoje estaremos no capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, do verso 1 até o verso 12. Eu separei aqui o versículo 10 para um assunto muito importante. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ei, esta daqui é a apresentação clara do pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que o conselho da Bíblia é: não extingais o Espírito. Por isso, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Senhor Jesus prometeu o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, e o Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se o Espírito Santo me convence do pecado, é ele que me leva ao arrependimento, que é a tristeza pelo pecado. E quando a Bíblia fala arrependei-vos e convertei-vos, é porque é o resultado da ação do Espírito Santo na minha vida. Quem é que me leva ao arrependimento, à tristeza pelo pecado que cometi? O Espírito Santo, que vem e toca no meu coração. E, consequentemente, ele me conduz também à conversão. Por isso que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo também que te conduziu para você aceitar Jesus como Salvador, como sendo o plano da redenção exposto pelo Pai. É a Trindade trabalhando em nosso favor. Dentro deste prospecto, o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu vou negando a ação do Espírito Santo, dizendo não para o chamado de Deus, dizendo não ao arrependimento, continuando insistentemente no caminho do pecado, no caminho largo, rejeitando o apelo de Deus e fugindo cada vez mais da presença do Senhor, é com menos frequência e com menos intensidade que o Espírito vem falando ao meu coração. Ele começa te levando a muito. Já viu quando aquele indivíduo é levado muito ao arrependimento, ele chora, ele se desespera, daqui a pouco ele começa a se familiarizar com o pecado que comete, daqui a pouco não sente mais tristeza, daqui a pouco começa a sentir alegria com o pecado. É um processo. Você faz algo, te deixa muito triste, você continua fazendo, daqui a pouco você vai se acostumando e daqui a pouco aquilo que te causou tristeza no início, hoje já não mais incomoda você. É apenas um exemplo tosco do que eu estou lhe dando, do processo de abandono do Espírito Santo. Por quê? Ele fala forte ao coração e à medida que você não atende, ele vai se afastando, ele vai se afastando, ele vai se afastando, até que você comete o pecado contra o Espírito Santo. Embora eu esteja falando isso para você de modo tão simples, não é para você ficar desesperado. Ai, meu Deus do céu, eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo, eu não tenho mais perdão. Primeira vez que me falaram desse assunto, minha cabeça entrou em parafuso, porque, cara, tantos erros que eu já cometi, não mudei aquilo que eu havia cometido, então eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo, eu estou perdido, eu não tenho mais salvação. Só que se você já raciocina desse jeito, é sinal que a salvação é algo que te preocupa, e quem pecou contra o Espírito Santo não tem mais preocupação nenhuma com a salvação. E se a salvação ainda é algo que te preocupa, se você ainda sente tristeza pelo que você faz, se você ainda sente saudade de Deus, essas coisas, enfim, resumo da ópera. A gente não consegue, eu não consigo mensurar se você pecou ou não contra o Espírito Santo. Você também não consegue. Se você parar para fazer essa medida, é sinal que você está preocupado. Se você está preocupado, ainda há toque do Espírito Santo na sua vida. Em resumo, o indivíduo que cometeu o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem mais chance da salvação. Eu, particularmente, não conheço ninguém que até então não tenha mais chance de salvação. Eu não conheço. Pastor, você conhece alguém que já pecou contra o Espírito Santo? Eu não conheço, eu não sei de alguém nesse sentido, mas eu só sei que há esse registro na Bíblia, que esse é o pecado imperdoável, de gente que não quer saber de Deus e gente que não quer mais a salvação. E mesmo aqueles que um dia eu pensei que já não tinha mais jeito, a minha mente, a minha limitação humana foi jogada na lata do lixo, porque Deus faz milagres extraordinários. O que fica esse verso, então, de lição, de aprendizado para a gente? Se eu não consigo determinar quem é que pecou contra o Espírito Santo, se eu não consigo estabelecer o limite, até aqui, ó. Você já pegou 90% do pecado imperdoável, você já pegou 95%, 96%. Eu não tenho como mensurar isso. Mas para que fica esse texto de alerta? Para que você não rejeite a voz do Espírito Santo, adentrando a um caminho que pode não ter retorno.
É por isso que a Bíblia diz, não extingais o Espírito, ou seja, Deus tem insistido com você, você tem tido tempo hábil para mudar de vida, mas não abusa disso, sabe por quê? Porque no dia que a morte bater a sua porta, você terá perdido a sua oportunidade, e por não ter aceitado a voz do Espírito Santo, por não ter mais oportunidade, uma vez que a morte te alcançou, e aí como é que fica a sua salvação? Você cometeu um pecado imperdoável, porque Deus só perdoa aquele que se arrepende e aquele que pede perdão. Se você não se arrependeu e se você não pede perdão, como é que Deus vai perdoar você? É algo muito sério para pensarmos em caráter particular. Isso é muito pessoal. Não é para eu pensar sobre a sua vida e você pensar sobre a minha vida. É para nós pensarmos acerca de nós mesmos. Enfim, a conclusão é óbvia. A salvação é alguma coisa que a gente não pode brincar. Então, hoje é o dia da nossa salvação. Fica postergando, ok? Não fica deixando para amanhã o que você tem que fazer hoje. Entregue-se a Jesus hoje. Fique selado para a salvação hoje. Viva sob a direção do Espírito Santo hoje. Clame por este poder hoje, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Um grande abraço, beijo no seu coração. Graça e paz. Amanhã tem mais.